Antes de começarmos, se você já foi humilhado por familiares ou conhece alguém que passou por isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Seu apoio ajuda outras pessoas a encontrarem coragem para mudar de vida. A voz dele cortou o clima da mesa de jantar como uma faca atingindo um balão. Sai da mesa, idoso não tem lugar aqui. Meu genro, Marco, 35 anos, com a expressão mais fria que já vi em 3 décadas de enfermagem, apontou para o chão da cozinha, onde um prato de comida havia sido colocado propositalmente ao lado da tigela do labrador. Pode comer ali, Dona Marta. Está mais apropriado para quem já não contribui em nada. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso que qualquer gritaria. Os talheres pararam no ar. O vapor ainda subia do frango assado, mas o ar-condicionado parecia ter gelado o tempo naquela sala de jantar que eu mesma escolhi há 20 anos. Quem sou eu? Marta Silveira, 71 anos, ex-enfermeira-chefe do Hospital Municipal por 40 anos. Mulher que comandou equipes em turnos de 24 horas, que tomou decisões de vida ou morte sob pressão, que segurou as mãos de centenas de moribundos e recebeu recém-nascidos nas primeiras luzes da madrugada. E agora, na minha própria casa, o apartamento na avenida principal que comprei com cada centavo suado da minha aposentadoria, era tratada como um animal indesejado, um móvel velho que atrapalhava a decoração da vida perfeita que minha filha e genro queriam projetar. Minha netinha de 5 anos, Lara, chorou baixinho com a voz trêmula. Vovó, não vai sentar com a gente? Minha própria filha, Carla, baixou os olhos para o prato como se estudasse cada grão de arroz, envergonhada até a medula, mas absolutamente calada. Seu silêncio foi a segunda facada da noite. A tese da minha vida se cristalizou naquele instante com a clareza crua de um diagnóstico terminal. Dei tudo por essa família. Cuidei dos netos desde o primeiro choro. Ajudei a pagar dívidas desse mesmo apartamento. Entreguei meu tempo, minha energia, minha saúde. E não fui consultada nem sobre o lugar onde deveria me alimentar, sobre o direito básico de compartilhar uma refeição com aqueles que chamei de família. Enquanto me levantava com a dignidade ferida, mas ainda miraculosamente intacta, meus olhos pousaram na pequena placa de metal enferrujada na parede da cozinha, presente das minhas ex-funcionárias do hospital no dia da minha aposentadoria. Aqui quem manda é a enfermeira Marta, 40 anos de comando. O objeto símbolo da minha autoridade passada, que sobreviveu a greves, epidemias e plantões intermináveis, agora encarava meu presente de humilhação doméstica, testemunhando como o mundo pode girar ao contrário para uma mulher que pensou que a idade trazia respeito, não descarte. A cena grotesca se repetiu por 3 dias. 3 jantares consecutivos, onde meu prato me esperava no chão da cozinha, enquanto a família, minha família, comia na sala de jantar, como se eu simplesmente não existisse. No 4º dia, porém, o incidente incitante assumiu proporções epidêmicas. Marco chegou com 2 casais de amigos, gente importante, Dona Marta, do ramo imobiliário, e anunciou que ficariam o fim de semana inteiro. Precisamos fechar um negócio e o apartamento é perfeito para receber, disse, como se meu lar fosse uma extensão comercial de seus empreendimentos. 7 pessoas, 2 dias. Uso completo do espaço sem qualquer consulta prévia. Minha filha veio me convencer com seu olhar piedoso. Mãe, é importante para o Marco. Você pode ficar no seu quarto durante o dia e talvez jantar mais cedo? A microdecisão veio não como um rompante emocional, mas como um diagnóstico clínico preciso. A mesma clareza que tinha ao identificar uma sepse em estágio inicial. Meu cérebro de enfermeira-chefe acionou todos os alertas. Risco de contaminação emocional grave, prognóstico reservado para a convivência familiar, alto índice de complicações por estresse. Risco altíssimo, declarei para mim mesma, usando a linguagem técnica dos prontuários hospitalares. O risco não era apenas emocional, era sanitário. 7 pessoas compartilhando 2 banheiros, financeiro, aumento brutal de água, energia e alimentação, e jurídico, uso não autorizado de propriedade alheia.
Enquanto Marco distribuía toalhas do meu enxoval pessoal para seus amigos, meus dedos tamborilaram na mesa da cozinha não como uma idosa nervosa, mas como uma profissional calculando variáveis. Eles transformaram minha casa em hospedaria? Muito bem. Só faltavam as regras de funcionamento, a tabela de preços e a inspeção sanitária. A calculadora financeira que eu usava para controlar os gastos do hospital, meu segundo objeto símbolo, piscava em minha mente como um monitor de UTI alertando para a parada cardíaca iminente. Só que desta vez, o coração que precisava ser reanimado era o meu. A mentoria chegou através de uma ligação para a doutora Sofia, ex-colega do hospital que trocou os plantões pela advocacia, especializando-se em direitos da terceira idade. Enquanto descrevia a situação, minha voz não tremia. Soava plana, técnica, como ao relatar um caso complexo em uma reunião de equipe. Doutora, paciente feminina, 71 anos, vítima de abuso domiciliar por parte de genro. Sintomas: privação de refeições em local adequado, invasão de propriedade, apropriação indevida de recursos. Protocolo sugerido? Do outro lado, o silêncio foi breve, antes que sua resposta viesse afiada como um bisturi. Marta, isso é mais do que abuso familiar. É exploração patrimonial e violência psicológica. O artigo 1790 do Código Civil é claro sobre o direito de uso exclusivo da propriedade pelo proprietário. Eles não têm direito adquirido algum sobre seu apartamento. Suas palavras não traziam apenas conforto legal, traziam um reframe estratégico. Eles estão tratando sua casa como um hotel? Então profissionalize o limite. Transforme essa exploração em transação comercial, com regras, valores e consequências claras. Se querem usar seu espaço como negócio, que seja um negócio de verdade, com CNPJ, alvará e nota fiscal. A decisão cristalizou-se como um diagnóstico final. Eu não enfrentaria Marco como a sogra ofendida, mas como a proprietária de um estabelecimento comercial violado. Desliguei o telefone com a mesma precisão com que encerrava uma cirurgia de emergência. Eles queriam uma hospedaria? Teriam uma, com livro de registros, taxa de limpeza, horário para silêncio e, principalmente, preço por cada centímetro quadrado ocupado indevidamente. Meu amor próprio, até então um conceito abstrato, ganharia não apenas um CNPJ, mas uma razão social, um endereço comercial e uma conta bancária específica. A humilhação do chão da cozinha transformara-se no combustível para a mais importante prescrição da minha vida. A dose certa de dignidade administrada via jurídico-financeira. O plano foi elaborado com a mesma meticulosidade que eu aplicava nos protocolos de controle de infecção hospitalar. Em 72 horas, Recanto Marta, Hospedagem Sênior, estava formalmente registrado como MEI, CNPJ 45.239.871.00152. A transformação do meu apartamento em estabelecimento comercial não era metafórica, era física, jurídica e operacional. A doutora Sofia providenciou o alvará de funcionamento através de um contato na prefeitura, argumentando serviço de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade. Uma ironia fina que não escapou ao meu senso de humor ácido. A tabela de preços, impressa em papel timbrado, tornou-se minha nova arma de defesa. Diária por pessoa, R$ 180. Café da manhã, R$ 25 por pessoa. Taxa de limpeza, R$ 120 por diária. Uso da cozinha, R$ 80 adicional. Depósito de segurança contra danos, R$ 500. Multa por barulho após 22 horas, R$ 200 por ocorrência. As regras de funcionamento ocupavam uma página completa. Check-in às 14 horas. Check-out às 2 horas. Proibido circulação sem calçados. Limite de 2 pessoas por quarto. Visitas externas não permitidas após 20 horas. Silêncio absoluto entre 22 e 7 horas. Danos ao patrimônio serão cobrados integralmente. Cada norma era clinicamente elaborada para combater especificamente os abusos sofridos: o barulho, a desorganização, a invasão de privacidade. O apartamento que sempre representou meu refúgio pessoal agora tinha número de inscrição municipal, extintor de incêndio vistoriado e livro de reclamações. Os números dançavam em minha planilha financeira. Custo inicial do MEI,
R$ 65. Taxa do alvará, R$ 190. Placa de identificação, R$ 120. Material de escritório, R$ 85. Investimento total, R$ 460. Menos do que Marco gastava em uma janta com seus clientes importantes no meu apartamento. A calculadora, agora sobre a mesa da cozinha ao lado do prato que não mais usaria no chão, registrava cada centavo como um ato de resistência. Eles queriam negócio? Teriam o mais profissional dos negócios. A preparação foi meticulosa, como os preparativos cirúrgicos que eu tanto conhecia. Cada etapa planejada, cada instrumento esterilizado, cada protocolo seguido à risca. A placa de acrílico branco com as letras azuis em fonte sóbria, Recanto Marta, hospedagem sênior, CNPJ 45.239.8871.001.52, foi afixada na minha própria porta de entrada, substituindo o discreto número 304 que identificava meu lar por 2 décadas. Dentro, a transformação foi ainda mais radical. Toalhas de banho brancas impessoais, todas rigorosamente iguais, com o logo RM bordado discretamente, substituíram as coloridas de família cheias de memórias. Roupas de cama neutras de algodão egípcio, kits de amenities básicos selados a vácuo e um sistema de chaveiro numérico eletrônico foram instalados, apagando qualquer vestígio da intimidade doméstica que outrora caracterizava o espaço. O aliado operacional veio de onde menos esperava. Seu Francisco, o zelador do prédio há 20 anos, homem simples de 65 anos que sempre me tratou com respeito genuíno e que testemunhara silenciosamente minha humilhação progressiva. Dona Marta, ele abordou com timidez característica ao me ver carregando as pesadas caixas de suprimentos. A senhora precisa de um porteiro para esse novo negócio? Posso ajudar a receber os hóspedes e controlar as chaves. Contratei-o imediatamente como recepcionista em tempo parcial, 3 vezes por semana, por 800 euros mensais, um aumento digno sobre seu salário atual de zelador. Ele merecia cada centavo pela discrição e lealdade que sempre demonstrara. O ponto sem retorno veio na forma de uma mensagem de Marco na manhã de sexta-feira, com seu tom habitual de quem dá ordens. Dona Marta, vou aí com uns parceiros de negócio. Precisamos da sala de reuniões improvisada de novo. A chave está com o zelador como sempre? Minha resposta foi um link profissional para o Booking Online que criei durante noites insones, com a tabela de preços completa e os termos de uso detalhados. Prezado senhor. Marco, para reservas com menos de 48 horas de antecedência, solicitamos 50% de entrada via Pix para a chave ser liberada. Valor total para 7 pessoas, 2 diárias, R$ 2.520, 180, 7 pessoas, x 2 dias. Entrada, R$ 1.260. Chaves disponíveis apenas após confirmação do pagamento e assinatura do termo de responsabilidade. Encaminhei o print da conversa para a doutora Sofia como prova documental. O apartamento não era mais lar. Era empreendimento registrado, fiscalizado e protegido por lei. E todo empreendimento digno desse nome tem suas regras, seus preços e suas consequências. A chegada da caravana aconteceu pontualmente às 15h23 de sábado, horário que eu sabia ser estratégico para Marco, depois do almoço e antes do happy hour, maximizando o tempo de uso gratuito do apartamento. Ele apareceu com seus 6 parceiros de negócio, todos de terno caro e arrogância típica de quem nunca foi contrariado, esperando a habitual recepção gratuita que sempre encontraram. Desta vez, encontraram o portão fechado e seu Francisco, impecável em seu uniforme azul marinho, com o logo RM bordado no bolso, segurando um tablet com a mesma naturalidade com que antes empunhava a chave mestra do prédio. Boa tarde, senhores. Temos reserva em nome de quem? Disse ele, com uma serenidade profissional que eu nunca lhe havia visto em 20 anos de convivência. Marco riu, incrédulo, olhando os amigos como se compartilhasse uma piada interna. Francisco, você tá de brincadeira? Abre logo esse portão, homem. Estamos atrasados para uma reunião importante. Minha entrada foi calculada com a precisão de um timing cirúrgico. Nem muito cedo para parecer ansiosa, nem tarde demais para permitir escalada do conflito. Saí carregando a pasta de couro desgastada que durante décadas carregou meus protocolos de enfermeira-chefe.
agora meticulosamente adaptada para termos de hospedagem Recanto Marta. Boa tarde. Para acesso às instalações, precisamos do comprovante de pagamento da entrada de R$ 1.260 e documentos originais com foto para procedermos com o check-in formal, declarei, mantendo a voz neutra e plana como em milhares de explicações médicas que dei a familiares de pacientes em estado crítico. O constrangimento foi instantâneo e palpável. Os amigos de Marco olhavam para os sapatos caros, para as paredes do corredor, para anywhere menos nos meus olhos, claramente desconfortáveis com a cena que se desenrolava. Dona Marta, isso é um absurdo. Esses são clientes importantes do nosso fundo de investimentos, ele gritou, vermelho de raiva e vergonha alheia. Segui o protocolo à risca, como sempre fiz em situações de crise hospitalar. Artigo 3º dos nossos termos de uso. Não permitimos alterações no número de hóspedes sem aviso prévio de 48 horas. No momento, temos 7 pessoas não registradas tentando acessar as instalações sem a devida autorização documental. Um dos homens, mais sensível, ou talvez apenas mais sóbrio, interveio. Marco, calmamente, eu não sabia que era pago. Podemos resolver isso direito. Não é necessário constrangimento. Foi quando apresentei o objeto símbolo que retornava com força total e significado redobrado: o prato. O mesmo prato de porcelana branca que ele colocara no chão da cozinha para mim, agora repousava sobre uma bandeja de metal hospitalar, sustentando um único documento: o contrato de hospedagem de 3 páginas com todas as cláusulas assinaladas. Assinem na página 3, por favor. O depósito de R$ 500 para cobrir possíveis danos será devolvido integralmente após vistoria pós-check-out. Marco cuspiu "Isso é humilhação pura", antes de sair arrastando o grupo perplexo. O protocolo vencera. A casa permaneceu silenciosa, mas agora por escolha soberana, não por submissão forçada. A primeira validação externa veio de onde menos esperava, do próprio grupo de Marco, daqueles mesmos homens de terno que testemunharam o constrangimento do sábado. Na segunda-feira pela manhã, enquanto organizava os lençóis sanitizados no armário, recebi uma ligação que mudaria o curso de tudo. Dona Marta, sou Eduardo Silva, do Encontro. Complicado de sábado. Começou ele, voz contrita, mas profissional. Gostaria de fazer uma reserva formal para meu pai, Heitor, 78 anos, que vem de Minas Gerais me visitar na próxima semana. Vi as fotos do apartamento na plataforma online e preciso dizer, o preço é mais do que justo pela localização privilegiada e pela estrutura que oferece. 180 a diária é um valor abaixo do mercado para esta região, considerando que inclui todos os serviços. Seu depoimento ecoou em meu peito como um laudo pericial, atestando não apenas minha sanidade financeira, mas a precisão estratégica de toda a operação. O efeito dominó dos pagamentos começou imediatamente e de forma quase surreal. Eduardo não apenas reservou 5 diárias para o pai, total de R$ 900, como pagou integralmente adiantado via Pix para o CNPJ, R$ 45.239.871,0001,52, incluindo um adicional voluntário de R$ 100 pelo incômodo do final de semana anterior. Na terça-feira, a irmã de seu Francisco, Dona Isaura, 68 anos, viúva recente e mãe de 3 filhos adultos, veio pessoalmente conhecer as instalações após ouvir o relato do irmão. Encantada com a organização e discrição do lugar, contratou 10 diárias para receber suas 4 amigas de igreja durante o congresso regional, R$ 1.800, com desconto de 10% que concedi para grupos. Na quarta-feira, acordei com a primeira avaliação pública no sistema de Booking. Hospedagem impecável. Dona Marta trata cada detalhe com cuidado profissional digno de um hospital suíço. Preço justíssimo para o conforto e privacidade oferecidos. Localização perfeita, silêncio garantido, e a proprietária tem uma sensibilidade rara para atender necessidades específicas de hóspedes da terceira idade. Mas os números, então, ganharam vida própria e incontestável. Receita bruta da semana, R$ 2.800. Custos operacionais detalhados, água, R$ 120 com o aumento do uso, energia, R$ 85 pela lavadora constante,
Produtos de limpeza hospitalar, R$ 65,00, café da manhã completo, R$ 155,00 em alimentos de qualidade. Mão de obra, Seu Francisco, R$ 200,00, proporcional aos 3 dias efetivamente trabalhados. Lucro líquido semanal, R$ 2.175. Mais significativo que quaisquer valores, cada Pix que caía na conta representava um voto de confiança do mundo real, validando que meu preço do afeto não era um capricho senil, mas uma precificação técnica e justa de paz, dignidade e profissionalismo. Quando Marco tentou espalhar pela família que eu enlouquecera e transformara a casa em hotel de 3ª categoria, os próprios irmãos dele me ligaram pedindo informações sobre tarifas para idosos. A ironia era deliciosamente terapêutica e financeiramente lucrativa. Os dias que se seguiram transformaram-se em uma prova contínua de resistência silenciosa, um teste diário, tanto da minha capacidade operacional quanto da minha fortaleza emocional. A rotina de hospedagem, que inicialmente imaginei ser esgotante para uma mulher de 71 anos, revelou-se um bálsamo surpreendente para minha alma ferida, uma terapia ocupacional que preenchia o vazio deixado pela traição familiar. Cada check-in tornou-se um ritual meticuloso de reafirmação da minha nova realidade. Apresentar as regras impressas em fonte ampliada para melhor leitura. Mostrar os cômodos com orgulho de quem oferece um serviço digno. Entregar as chaves numeradas com a solenidade de quem transmite confiança. Os hóspedes, todos pagantes e, portanto, conscientes do valor da transação, tratavam o espaço com um respeito que minha própria família havia abandonado há muito tempo. Não havia roupas jogadas pelos corredores, vozes altas após as 22 ou uso indevido dos espaços comuns. O silêncio, outrora quebrado pelas investidas arrogantes de Marco e suas exigências descabidas, era agora preenchido pelo murmúrio discreto de conversas respeitosas, pelo som suave da televisão nos quartos e pela música da natureza que entrava pelas janelas entreabertas. O respeito, percebi através dessa experiência dolorosa mas necessária, não é um sentimento abstrato ou uma concessão emocional. É um comportamento tangível, quase matemático, que floresce naturalmente quando se paga por algo, quando existe um contrato claro de direitos e deveres que ambas as partes valorizam e cumprem. Enquanto administrava essa nova realidade dentro do meu apartamento, o arco do antagonista desenrolava-se à distância, através de telefonemas e mensagens que eu aprendera a filtrar com a ajuda da doutora Sofia. Marco, furioso por ter sido barrado e exposto perante seus sócios importantes, iniciou uma campanha agressiva de difamação entre os familiares, tentando pintar-me como a vilã da história. Recebi ligações de primas distantes, com vozes carregadas de falsa preocupação. Marta, como podes fazer isso com teu próprio genro? Colocar o dinheiro à frente dos laços de sangue? Isso é falta de Deus, minha filha. Minha resposta era sempre a mesma, técnica e precisa como um protocolo médico. Não coloco o dinheiro à frente de nada. Coloco meu direito constitucional, à paz, à propriedade e à dignidade humana à frente do abuso continuado. E falando nisso, a diária para familiares é R$ 150 com pagamento antecipado obrigatório e assinatura do termo de responsabilidade civil. O constrangimento do outro lado da linha era quase palpável, seguido Tong Cheng por um rápido encerramento da chamada. A estratégia de Marco, porém, voltou-se dramaticamente contra ele. A história do prato no chão, que eu compartilhara discretamente com algumas pessoas estratégicas através da doutora Sofia, sempre citando o artigo 5º da Constituição sobre inviolabilidade da dignidade humana, manchou irremediavelmente sua reputação perante a família extensa. O genro que humilhara publicamente a sogra idosa agora era visto com desconfiança e reprovação palpáveis nos almoços de domingo. A provação real não estava apenas em administrar o negócio com excelência, mas em manter a firmeza emocional contra a pressão psicológica constante daqueles que deveriam me apoiar. Cada noite, ao fechar o livro-caixa com a mesma caneta que usei por anos nos prontuários hospitalares, eu via além dos números. Via a prova concreta, incontestável, de que podia não apenas sobreviver, mas prosperar sozinha, com dignidade e autonomia financeira. O clímax emocional chegou numa tarde chuvosa de terça-feira,
3 meses após o início dessa transformação radical. O recanto. Marta estava vazio entre uma reserva e outra, e eu aproveitava a pausa para atualizar as planilhas financeiras quando ouvi a campainha tocar. Através do interfone, vi Marco parado sob a chuva, sem guarda-chuva, com os ombros caídos de uma maneira que nunca havia visto. Sozinho. Abri a porta, mas mantive o cadeado de segurança engatado, observando-o através da fresta. Dona Marta, ele começou, a voz tão diferente daquela que ordenara que eu comesse no chão. Preciso pedir desculpas. De verdade, dessa vez. As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma custasse um pedaço do orgulho que sempre o definira. Eu errei. Errei feio, grotescamente. A ambição me cegou, e eu machuquei a pessoa que sempre me apoiou, que cuidou da minha família, que me aceitou como genro quando eu não tinha nada. Ele então contou que a história do prato no chão havia se espalhado por todo o seu círculo social e profissional. Seus sócios haviam se afastado, seus clientes cancelaram reuniões e até mesmo seus pais haviam se recusado a vê-lo no Natal. E o pior, disse ele, olhando para as mãos vazias, é que eu sei que mereço cada olhar atravessado, cada porta fechada. Mereço cada centavo que agora preciso pagar para ter um teto sobre minha cabeça, porque foi exatamente isso que eu neguei a você. Não foi um pedido de desculpas calculado para ganhar algo. Foi cru, humilde e, pela primeira vez, genuinamente humano. Não abri o portão completamente, mas abri o tablet com a planilha financeira. Sente-se ali no banco da recepção, Marco. Quero te mostrar algo. Mostrei os números detalhados dos últimos 3 meses. Receita total, R$ 18.540, 103 diárias de R$ 180. Custos operacionais, R$ 3.820. Água, energia, produtos de limpeza, alimentos, manutenção. Mão de obra, Seu Francisco, R$ 2.400. Lucro líquido trimestral, R$ 12.320. Ele olhou os números confuso. Não é sobre o dinheiro, Marco, expliquei. É sobre autonomia. É sobre provar que consigo. Que não preciso depender da caridade ou da má vontade de ninguém. Muito menos ser um peso morto para ninguém. O balanço financeiro era claro, mas o balanço emocional era incalculável. Ele assentiu, finalmente entendendo. O preço do afeto não era um valor em reais. Era o valor da minha independência reconquistada. O epílogo da minha história não é sobre reconciliação forçada, mas sobre paz conquistada a duras penas. O Recanto Marta prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje, não sou mais apenas uma ex-enfermeira ou a sogra traída. Sou empreendedora, consultora informal para outras mulheres da minha idade que buscam autonomia contra abusos familiares. Dona Isaura, que se tornou minha primeira hóspede frequente, espalhou a palavra entre seu círculo de amigas, e agora recebo semanalmente grupos de senhoras que desejam um lugar seguro e respeitoso para suas reuniões. Seu Francisco tornou-se meu sócio operacional, e juntos expandimos para um serviço de café colonial aos domingos, aumentando nossa receita em 35% sem perder a essência acolhedora do lugar. Marco cumpriu sua promessa de mudança. Deixou o mundo agressivo dos negócios imobiliários e começou a trabalhar como motorista de aplicativo, reconstruindo sua vida longe da sombra da ganância que quase o destruiu. Visita-me uma vez por mês, não como genro exigente, mas como homem que redescobriu o significado de respeito. Paga simbolicamente pelo almoço, seus R$ 25 que insisto em registrar no caixa, não como pagamento, mas como lembrete tangível do novo pacto entre nós. O objeto símbolo final não é a calculadora, nem o prato, mas a chave mestra do apartamento que agora trancamos todas as noites com um clique suave. Não por medo de invasões, mas como ritual de encerramento de um dia de trabalho honesto e digno. A sensação sensorial que carrego é o cheiro da terra molhada após a chuva da tarde, misturado com o aroma do café fresco passado na hora, o perfume inconfundível da minha liberdade conquistada. A moral que ficou, e que repito a todas que me procuram em busca de orientação, é simples e profunda. Amor próprio também é amor. E quando esse amor ganha contornos concretos, CNPJ, regras claras,
portas que só se abrem para quem respeita, ele se torna a herança mais valiosa que podemos construir para nós mesmas. Eles queriam me confinar ao chão da cozinha. Eu me ergui e construí um império de dignidade sobre esse mesmo chão. Meu valor não tem preço. Tem protocolo, tem contrato e tem, acima de tudo, respeito.